Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Fica ligado, ativa as notificações para você receber mais algumas aulas que eu postar por aqui. Então a gente vai começar com uma aula sobre atualizações em anatomia e biomecânica, porque se vocês não souberem anatomia e biomecânica, vocês não vão saber como avaliar bem um paciente e principalmente traçar um ótimo programa de tratamento para esse paciente ou, em alguns casos, um programa de prevenção de lesões. Então a fisioterapia é uma profissão baseada no movimento humano. O nosso principal objetivo é devolver capacidade de alguém se movimentar. No caso da fisioterapia ortopédica, normalmente devolver a capacidade de alguém realizar um determinado movimento que ele não realiza mais por conta dos sintomas relacionados à dor, por conta dos seus incômodos. Um exemplo bem clássico aí para vocês. Um paciente que tem dor no ombro, basicamente o meu objetivo principal com ele, na maioria dos casos, vai ser devolver a capacidade que ele tem de levantar o braço e colocar alguma coisa no armário, de colocar roupa no varal de novo, de lavar louça, lavar roupa, ou que seja até mesmo de realizar algum gesto do trabalho dele, de voltar a realizar algum gesto esportivo, jogar vôlei, handball, tênis, qualquer outra atividade que envolva o membro superior. Então, sempre o objetivo vai ser devolver capacidade que o indivíduo tem de se movimentar. E eu não consigo fazer isso se eu não souber como os movimentos acontecem de uma forma normal ou quais são as exigências para que aquele determinado movimento aconteça. E eu só vou entender isso se eu souber sobre anatomia, biomecânica, o que a gente chama de cinesiologia. Então a gente vai lembrar um pouquinho aí da anatomia e da biomecânica do ombro para que nós consigamos aí criar um raciocínio clínico em cima das lesões de ombro, beleza? A articulação do ombro, ou articulação glenohumeral, é conhecida como uma das articulações mais instáveis do corpo, tá? E isso não é à toa. A articulação do ombro, ela é realmente a mais instável do corpo, porque nós precisamos de altas amplitudes de movimento nessa articulação para as nossas funções diárias, certo? Então a gente precisa de uma grande amplitude mesmo para pegar algo no alto, para colocar um copo no armário, pegar um prato no armário, lavar a louça. Mas, se essa articulação fosse tão instável assim, provavelmente esses caras aí, ó, não fariam nem um pouco próximo do que eles conseguem fazer aí, ó, rodando em cima do braço, deixando todo o peso do corpo em cima do braço e rodando em cima dele. Então, apesar de ser considerado uma articulação instável, ela é sim uma articulação que consegue gerar estabilidade dentro de toda essa amplitude de movimento. Mas se a gente for comparar, por exemplo, a articulação do ombro com a articulação do quadril, é fato, é uma articulação que tem muito mais chance de sofrer, por exemplo, uma luxação ou uma perda da congruência articular, já que ela tem características de instabilidade, tá bom? Falando da articulação do ombro, ela é basicamente formada por 3 articulações verdadeiras, né? A articulação glenohumeral, que é a articulação do ombro em si, a articulação acromioclavicular, que é formada entre o acrômio e a clavícula, tudo bem? E a articulação externoclavicular, que é formada entre o externo e a clavícula. Então, normalmente, em qualquer exercício, em qualquer momento do dia que a gente for discutir sobre a articulação do ombro aqui, a gente vai estar falando bastante sobre essas articulações aqui, ó, seja durante as lesões ou algumas abordagens que a gente tem com relação ao tratamento, a gente vai estar falando dessas aqui. E além disso, nós temos articulações consideradas articulações falsas ou funcionais, tá? Dentro delas, a articulação escápulo-torácica, que é formada pela escápula e as costelas, e basicamente é responsável pelos movimentos ali da escápula com relação às costelas para os movimentos do ombro. A gente vai discutir quais são todos eles. E o espaço subacromial, que é esse espaço aqui, né? O espaço entre a cabeça do húmero e o acrômio, também é considerado
uma articulação falsa, beleza? Então, 5 articulações no ombro, a gente vai falar um pouquinho sobre elas aí, para entender o seu funcionamento normal e o que pode estar acontecendo de alterado quando a gente falar sobre lesões. Dentro da articulação gleno-humeral, ela é uma articulação que se movimenta para todos os eixos e todos os sentidos do movimento possíveis no corpo humano, né? Então, ela faz flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa. Ou seja, a gente realiza movimentos no plano frontal, sagital e transversal. O que é importante com relação a isso? Não é à toa que essa articulação é considerada a mais instável do corpo. Já que eu tenho movimento para todos os sentidos, ela não pode ter muita restrição óssea, muita estabilidade óssea. Essa articulação vai ter como maior parte durante os movimentos, como algo aí mais primordial, a estabilização ativa, a estabilização dos músculos que atuam sobre essa articulação, tá bom? Então, como eu preciso ter altas amplitudes de movimento para todos os planos e eixos, eu não posso ter uma restrição passiva muito grande. Como, por exemplo, óssea, né? Uma restrição óssea muito grande, uma restrição ligamentar muito grande. Então, poucas estruturas são responsáveis pela estabilidade no ombro, tá? Dentro delas, nós temos os ligamentos, que é o que a gente chama de cápsula articular, né? Ligamentos glenohumerais, o labrum, ou lábio glenoidal, e a própria congruência óssea, ou seja, o contato da cabeça do húmero com a glenoide. Essas 3 estruturas aí, né, esses 3 conceitos são responsáveis pela estabilidade passiva dessa articulação. Mas como eu disse, a cápsula articular, o lábio glenoidal e a própria congruência óssea entre esses 2 ossos, elas não são grandes responsáveis por manter estabilidade aqui. Elas não podem fazer isso, senão elas iriam restringir muito o movimento, e a gente precisa de toda essa amplitude. Então, é muito comum que, além dessas estruturas, você necessite de uma estabilização ativa muito grande, tá? E aí a gente encontra isso através de músculos, principalmente os tendões do manguito rotador, o músculo deltoide e a cabeça longa do bíceps. Eu vou demonstrar para vocês nos próximos slides aí como que isso acontece, tá? Mas, antes, né, a gente já falou sobre os movimentos da articulação glenohumeral, do ombro, nós precisamos entender um pouco sobre a influência da escápula e os movimentos da escápula relacionados ao movimento da articulação glenohumeral, tá? Quais movimentos da escápula vocês conhecem? Vou responder, vou esperar uns 5 segundos. Quais movimentos da escápula vocês conhecem? Seguinte, vamos lá para os movimentos que estão nesse slide e que vocês me falaram, tá? Elevação, que é quando nós fazemos a aproximação da cabeça do húmero com a orelha. Isso é o que a gente chama de elevação da escápula. A volta desse movimento, né? Então, elevação é quando sobe, a volta desse movimento é chamado de depressão. Beleza. Vocês não me falaram, mas eu imagino que muitos de vocês já ouviram falar sobre esse movimento, da protração, né? Que é quando a gente coloca o ombro para frente. E a volta da protração é chamada de retração, beleza? Quando você junta as escápulas lá atrás, você está fazendo retração. Algumas pessoas chamam esse movimento aqui também de abdução da escápula, quando você joga ela para frente, porque ela está saindo das costelas. E adução da escápula, quando você aproxima ela lá atrás. Então, elevação, depressão, protração e retração são considerados movimentos da escápula. A gente aprende assim na faculdade, certo? Mas eu sinto lhes dizer que
Elevação e depressão, protração e retração, como vocês aprenderam muito tempo na faculdade, inclusive eu também aprendi assim, não são movimentos escapulares. Esses movimentos deveriam ser chamados de movimentos claviculares. Tudo bem? Então, quando a gente fala de elevação da escápula, depressão da escápula... Desculpa, tirei aqui sem querer. Quando a gente fala de elevação da escápula, depressão da escápula, protração da escápula, retração da escápula, estes movimentos, eles não aconteceriam se não houvesse um movimento da clavícula presente. Por quê? O eixo de rotação, ou seja, onde esse movimento acontece, é nessa articulação aqui, ó, chamada de articulação externo-clavicular. A articulação formada pelo externo e pela clavícula. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, você só tem elevação da escápula se a clavícula que está nesse posicionamento aqui elevar. Se a clavícula não elevar, a escápula não sobe. Então, o eixo do movimento é aqui, ó. Para que a escápula suba, a clavícula precisa rodar aqui, ó, nessa articulação, que é chamada de articulação externo-clavicular, para cima. Aí a escápula sobe. Certo? Se a gente for pensar na protração, ó, olhando agora aqui o indivíduo de cima, ó, tá vendo as costelas aqui? Eu tô olhando por cima. A minha clavícula, ela é um pouquinho inclinada para trás, em torno de uns 20 graus inclinada para trás. A escápula só protrai, ou seja, ela só vem para frente se a clavícula que está nessa posição aqui, ó, vir para frente. Se a clavícula ficar parada aqui, a escápula não vem nem a pau. Por quê? O movimento da escápula não acontece exatamente aqui nas costelas, ele acontece aqui, ó, na articulação chamada de articulação externo-clavicular. Então, para esses movimentos, alguns desses movimentos que vocês me citaram aí, elevação, depressão, protração e retração, você não tem a escápula como a responsável pelo que o movimento aconteça. E por muito tempo a gente, chamou esses movimentos de movimentos da escápula. Mas, na verdade, esse movimento acontece na articulação externo-clavicular. Então, eles devem ser chamados de movimentos claviculares. Se a clavícula não elevar, a minha escápula não eleva. Se a minha clavícula não deprimir, a minha escápula não deprime. Se a minha clavícula não protrair, ou seja, se ela não ir para frente, a minha escápula não protrai ou não abduz, que é a mesma coisa. Se a minha clavícula não for para trás, a minha escápula não retrai ou não aduz, que é a mesma coisa. Beleza? Por que eu acho muito importante explicar isso aqui para vocês? Não é só entender de anatomia ou de cinesiologia, é entender como isso é aplicável na prática, certo? Então vocês precisam saber aplicar isso na prática de vocês. Tudo bem? Como que vocês vão fazer isso? Se eu tiver, por exemplo, um paciente que tem restrição por algum motivo de elevação do ombro, não adianta eu ficar pensando só que a escápula dele pode estar rígida ou presa em alguns momentos. Isso, na maioria dos casos, nem acontece. Mas talvez um dos fatores que pode contribuir para isso, existem vários outros, mas um dos fatores que pode contribuir para isso é uma restrição nessa articulação aqui, ó, chamada de articulação externo-clavicular. Por isso que vocês precisam saber que se você quer ter uma elevação normal, você precisa ter movimento aqui. Você precisa ter movimento de elevação da clavícula, assim como depressão, assim como protração, assim como a retração. Beleza? Para os outros movimentos, então, a gente vai chegar lá, tá? Então, ó, a articulação externo-clavicular, ou seja, formado pelo externo e pela clavícula, como vocês podem ver aqui, não é à toa, não é uma coincidência de que ela faça os mesmos movimentos que a escápula faz, desculpa. A clavícula faz, na articulação externo-clavicular, elevação e depressão, assim como protração e retração. Então, a clavícula realiza esses mesmos movimentos da escápula. Por quê? Porque ela é a real responsável por estes movimentos, e não a escápula. O movimento acontece aqui, ó. Se aqui não tiver movimento, a escápula não se movimenta lá. Como que isso acontece? Através da transição do movimento que acontece nessa articulação aqui, ó, que é chamada de articulação acromioclavicular.
Então, para que a clavícula consiga movimentar a escápula, eu preciso ter movimento aqui, assim como esse movimento da clavícula para cima, para baixo, para frente ou para trás, ele precisa ser transferido para a escápula através da articulação acromioclavicular, que é essa aqui, ó. Certo? E, além desses movimentos que a gente estava discutindo agora, outros movimentos, como, por exemplo, inclinação anterior e inclinação posterior, esse aqui, ó, ele só acontece se você tiver uma rotação axial na clavícula. O que seria isso? Seria uma rotação no próprio eixo da clavícula. Então, agora, imagina que a gente está olhando o ombro de lado aqui, ó. Né, que a escápula ela faz a inclinação posterior e inclinação anterior. Ou seja, inclinação posterior acontece quando o ângulo inferior dela aqui, ó, cola na costela. Beleza? E a inclinação anterior, quando o ângulo inferior descola da costela. Então, quando a escápula vai para frente e encosta na costela, eu faço uma inclinação posterior, que é esse movimento que vocês estão vendo desenhado aqui. E quando a escápula descola das costelas, ali, quando ela fica bem aparente durante o movimento do ombro, a gente fala que ela está inclinada anteriormente, né? Então, para que a escápula incline para anterior ou incline para posterior, a clavícula, que está mais ou menos aqui, ó, ela precisa rodar para frente, para que a escápula incline para frente, e ela precisa rodar para trás, para que a escápula incline para trás. Beleza? Mas existem realmente dois movimentos aqui, ó, que podem ser chamados de movimentos puros da escápula. Movimentos que vocês me falaram também. O primeiro deles é o que a gente chama de rotação para cima da escápula, ou upward, é a mesma coisa de rotação para cima da escápula. Quando que esse movimento acontece bastante? Quando eu faço uma elevação do meu braço. Então, se eu for colocar uma roupa no varal, for tirar uma roupa do varal, for colocar um copo no armário, quando eu faço a elevação do meu braço, a minha escápula roda para cima automaticamente. Ela roda para cima ao mesmo tempo. Beleza? E na volta desse movimento, a minha escápula roda para baixo. A gente chama esse movimento rodando para cima, então, de rotação para cima, e a volta dele de rotação para baixo. É um movimento primordial para que o meu paciente consiga completar a elevação do braço, para que ele consiga encostar o braço dele, por exemplo, nas orelhas. Se esse movimento não acontecer, o paciente não completa a elevação do braço. E aí vem outra dica clínica, e a gente nem está falando de lesão ainda, só de anatomia e biomecânica, para vocês verem a importância de entender disso. Se o meu paciente perde, então, capacidade de elevação do braço, de abdução do braço, eu preciso avaliar se a escápula dele está rodando para cima do jeito que ela deveria? Preciso. Eu preciso avaliar a mobilidade da articulação externo-clavicular do meu paciente aqui, ó? Preciso, porque se a clavícula não elevar, a escápula automaticamente não eleva, não roda para cima também. Beleza? Já que, anotem aí, a rotação para cima da escápula não é um movimento puro, como, por exemplo, a elevação é pura, né? A elevação é só levantar o braço. A depressão é só descer o braço. São movimentos puros. A rotação para cima da escápula, ou upward, que é a mesma coisa, ela não é um movimento puro. Você precisa ter a associação de mais do que um movimento da escápula para que ela aconteça. Então, para que a escápula rode para cima, a gente precisa ter a combinação entre o movimento de elevação, vai anotando aí, inclinação posterior, que vocês estão vendo aqui, ó, certo? E protração da escápula. Então, para que aconteça a rotação para cima da escápula, o meu paciente precisa fazer elevação, inclinação posterior e protração da escápula.
Se o meu paciente não fizer isso, a escápula não roda para cima. Ela é uma combinação, esse movimento de rotação para cima é uma combinação entre todos esses outros. Ou seja, se a minha escápula não está rodando para cima, eu preciso avaliar se a minha clavícula está influenciando nisso, porque a clavícula é uma das principais responsáveis pelos movimentos que compõem a rotação para cima da escápula. Tais como elevação, protração e inclinação posterior. Beleza? Então, durante todo o tempo, você vai ter a interação entre esses dois ossos. Isso é importante ficar na cabeça de vocês, tá? E que alguns movimentos que a gente imaginava serem movimentos da escápula, na verdade, eles são movimentos externoclaviculares, ou seja, movimentos da clavícula. Mas, de fato, existem dois tipos de movimento que são movimentos da escápula. Rotação para cima e a volta desse movimento, que é chamado de rotação para baixo. E aí, da mesma forma que a rotação para cima é uma combinação de movimentos, a rotação para baixo também continua sendo uma combinação de movimentos, né? Só que tudo ao contrário agora, então anota aí de novo. Rotação para baixo é uma combinação de depressão, retração da escápula e inclinação anterior da escápula. Tudo bem? Então, todos os movimentos que são responsáveis pela rotação para cima devem ser levados em consideração ao contrário para você compor a rotação para baixo da escápula, que é a volta da rotação para cima. E além disso, nós temos outros dois movimentos aqui, ó, que são realmente movimentos da escápula mesmo, porque eles acontecem nessa articulação aqui, ó, e não mais na articulação externo-clavicular. Acontece aqui na articulação acromioclavicular. Qual movimento é esse? Rotação interna da escápula, quando ela faz esse movimento que vocês estão vendo aqui, ó, ela está encostada nas costelas aqui. Quando ela sair das costelas, a gente fala que ela fez uma rotação interna. Quando que a escápula faz uma rotação interna aqui, ó, na articulação acromioclavicular? Quando você faz protração do seu ombro. Então, a rotação interna tem relação direta com o movimento de protração. Então, quando eu jogo o ombro para frente, automaticamente a minha escápula está rodando interno. Assim como a volta desse movimento, que é a rotação externa, quando a escápula cola nas costelas, acontece também quando eu faço a retração da minha escápula. Então, essa rotação externa tem relação direta com a retração da escápula. Tá bom? Mas por que a gente fala que rotação interna e rotação externa da escápula são movimentos da escápula, diferente da protração e da retração? Porque rotação interna e externa acontece aqui, ó, na articulação acromioclavicular. Beleza? Então é o seguinte, ó. No caso, a gente falou sobre a articulação externo-clavicular, mas ainda não falamos sobre a articulação acromioclavicular, né? Sobre essa articulação aqui, ó. Isso é muito importante. Por quê? A articulação acromioclavicular, ela tem uma alta prevalência de osteoartrose. Quem atende muito paciente de ombro aí, que pega bastante ressonância no consultório, no dia a dia, vai saber o que eu tô falando. Qualquer paciente que tenha dor no ombro, você pega lá um exame de imagem e você vai encontrar que existe degeneração nessa articulação. Principalmente se for um paciente aí acima de 50 anos. Um pouquinho de meia idade para cima. Por que isso é muito comum? Por que existe uma alta prevalência de osteoartrose na articulação acromioclavicular? Isso acontece porque essa articulação, ela é a principal responsável em transferir os movimentos da clavícula, que eu disse para vocês que são os principais responsáveis pelo movimento da escápula, para a escápula. Então, aqueles movimentos de elevação da clavícula, depressão da clavícula, retração, protração da clavícula, eles só fazem com que a escápula se movimente porque a clavícula tem relação com a escápula aqui através do acrômio, no que a gente chama de articulação acromioclavicular. Então, esses movimentos da clavícula são transferidos para a escápula através dessa articulação, né? Ou seja, existem altas taxas de cisalhamento aqui, ó,
de um osso raspando sobre o outro durante todos os movimentos do ombro. E, principalmente, para que a gente consiga completar a elevação do braço, ou seja, tirar o braço aqui ó, de 0 de abdução, né? E trazer ele para o máximo aqui de abdução, eu preciso nos últimos, a partir de 120 graus de elevação, mais ou menos aqui, ó, para completar esse movimento, eu preciso de uma alta exigência aqui, ó, na articulação acromioclavicular. Então, no momento onde os nossos pacientes estão mais expostos à sobrecarga, que é com o braço acima de 90 graus, é onde você encontra a maior exigência dessa articulação aqui. Então, no momento onde eu tenho maior sobrecarga, é onde essa articulação tem que trabalhar mais. Então, esperem que em pacientes mais velhos, principalmente mais próximos ali da idade idosa, vocês encontrem alteração nessa articulação num exame de imagem. Isso é muito comum. Automaticamente, vocês não precisam se assustar com isso, porque isso é totalmente esperado ao longo do processo de envelhecimento daquele indivíduo. Ou seja, do mesmo jeito que o cabelo fica branco, cai, a pele enruga, a articulação não vai ficar novinha o resto da vida. Beleza? E já existem trabalhos que demonstram que mesmo com essa degeneração articular, não significa que o seu paciente vai ter incapacidade funcional ou dor o resto da vida dele. Então, não é um preditor de dor ter alteração degenerativa nessa articulação. E como eu disse para vocês, achem estranho se isso não acontecer num paciente idoso. Porque como é uma articulação que é muito exposta a movimento, a sobrecarga, é muito comum, sim, que você tenha degeneração nela ao longo do processo de envelhecimento aí ao longo da vida. Beleza? Então é o seguinte, ó, agora que a gente falou sobre os movimentos normais aí da clavícula e da escápula, é importante a gente entender como que acontecem esses movimentos, certo? Então a gente vai começar com os músculos que atuam no ombro, qual é a função deles, tá? E eu falei para vocês, né, a gente vai falar aqui principalmente dos músculos estabilizadores. Eu falei para vocês que os principais estabilizadores ativos do ombro, né, eram os músculos do manguito, os 4, então o supraespinal, que a gente vai falar sobre ele agora, o subescapular e os 2 rotadores externos, infraespinal e redondo menor. Além disso, a importância do cabo longo do bíceps, aqui, ó, da cabeça longa do bíceps para a estabilidade do ombro. A gente vai discutir sobre isso também. Então é o seguinte, ó, o supraespinal é esse músculo aqui de cima, ó, ele sai ali de cima da espinha da escápula e se insere na cabeça do húmero. Toda vez que vocês virem essas setas aqui nos meus desenhos, essas setas elas indicam para onde o músculo puxa. Qual é a função dele, qual é o sentido da função dele. Então, se vocês olharem a seta do supraespinal aqui, ó, ela puxa a cabeça do húmero contra a glenoide. Ou seja, ele é um músculo importante para estabilizar a articulação glenohumeral, porque ele pega a cabeça do húmero e empurra ela contra a glenoide. Toda vez que você tem um músculo que cruza uma articulação e ele tem esse vetor aqui, ó, de puxar um osso contra o outro, ele é considerado um músculo estabilizador daquela articulação. Não é à toa que muito se fala sobre o fortalecimento do manguito rotador do ombro para tratamento das lesões de ombro. Por quê? Porque o supraespinal, que está aqui em cima, puxa a cabeça do húmero contra a glenoide. O subescapular, que está aqui, ó, puxa a cabeça do húmero contra a glenoide. Assim como os rotadores externos que estão aqui atrás, ó, eles puxam a cabeça do húmero contra a glenoide. Então, toda vez que você tem um músculo que puxa um osso contra o outro, né, tem um vetor para cravar esse osso contra o outro, ele é um músculo importante para o tratamento, né, para a estabilização daquela determinada articulação. Já que, se vocês estiverem com um caderno aí, ó, anota uma fórmula aí no caderno. Pressão é igual a força dividido pela área. Certo? Se vocês colocarem isso aí no caderno, vocês vão ver e vão entender do porquê que músculos que
puxam um osso contra o outro são tão importantes. Toda vez que eu quero diminuir a sobrecarga, diminuir a pressão sobre uma articulação, eu tenho que fazer duas coisas, de acordo com essa fórmula aí. Essa fórmula é muito importante, eu vou falar bastante dela. Ou eu posso diminuir as forças que atuam sobre essa articulação. Então, como a força está em cima ali na conta, ela é diretamente proporcional à pressão. Se eu diminuo a força que está agindo numa articulação, eu diminuo a pressão que age sobre essa articulação. Na maioria dos casos, a gente não consegue diminuir a força que atuam sobre as articulações, porque essas forças, elas são um pouco contínuas. Por exemplo, como é que eu vou diminuir a força que atua no ombro do meu paciente, sendo que o braço dele, por exemplo, pesa 10 quilos? Tem como eu diminuir isso, né? A não ser que ele emagreça, etc. Mas aí não é uma coisa repentina. Eu quero dizer para algo repentino. Vamos supor que o cara está fazendo um movimento e ele tem dor. Como que eu faço com que esse movimento fique com menor sobrecarga, menor pressão ali na articulação? Eu tenho duas estratégias. Ou eu diminuo a força, por exemplo, se ele está fazendo exercício com 5 quilos, eu começo a fazer com 1 quilo, e aí eu vou diminuir pressão. Ou, mais interessante até do que diminuir o peso, eu gerar estratégias de que vão aumentar a área de contato articular, ou a área de contato dentro da articulação, que é o que esses músculos fazem. Como que eu aumento a área de contato entre a cabeça do húmero e a glenoide? Eu puxo a cabeça do húmero contra a glenoide. Então, tanto os 4 músculos do manguito, supra, subescapular e infraespinal, eles têm essa capacidade, assim como a cabeça longa do bíceps, de puxar a cabeça do húmero contra a glenoide. Ou seja, aumentar a área de contato entre um osso e outro, automaticamente diminuir a pressão articular, diminuir a sobrecarga articular. Façam uma experiência aí agora. Vocês estão na frente do computador, se vocês estiverem com uma caneta na mão, tira a ponta dela para não riscar vocês. E pega essa caneta e empurra a palma da sua mão com essa caneta. Com força. Vocês vão sentir dor, porque ela é bem... A parte mais... né, a parte que escreve dela ali é pontuda, isso vai doer. Agora pega a caneta e vira ela ao contrário e empurra a palma da sua mão com a mesma força. Vocês vão observar que vai incomodar menos. Por quê? Porque a parte de trás da caneta, né, a parte que não escreve, ela vai entrar numa área de contato maior com a sua mão do que a parte que escreve, né? Só uma pontinha ali que entra em contato com a sua mão e isso incomoda. Ou seja, tem uma área de contato menor, aumenta a sobrecarga naquela região que eu estou gerando a força. Então, se eu quero preservar uma articulação, eu preciso tentar gerar estratégias de que eu vou ter ali aumento da área de contato entre esses dois ossos. E na articulação do ombro, isso acontece em amplitudes menores, próximo de 0 graus ali. Em amplitudes maiores, você tende a ter menor área de contato da cabeça do húmero com a glenoide. Daí a importância desses músculos aqui, ó, para que durante todo o movimento do ombro, eles estejam trabalhando como estabilizadores, ou seja, trazendo a cabeça do húmero contra a glenoide. Por isso que todo mundo fala aí de fortalecer manguito na reabilitação do ombro, todo mundo fala bastante sobre esses músculos, e realmente, eles são muito importantes, tá? Para manterem essa estabilidade. Não só eles, como outros músculos também fazem isso, a gente vai discutir sobre todos eles. O que eu queria que vocês guardassem desse slide aqui, ó? O supraespinal, ele tem uma capacidade grande de realizar essa estabilidade da cabeça, principalmente quando a gente está próximo ali de 30 graus de abdução, mais ou menos essa amplitude aqui que vocês estão vendo. Conforme a gente começa a chegar com o ombro aqui, por exemplo, a 90 graus de elevação, né, mais alto, o supraespinal, ele começa a encurtar tanto que ele tem pouca capacidade de gerar torque, de gerar força. Ele diminui o seu braço de alavanca, sua capacidade de gerar força. Então, ele começa a trabalhar menos como estabilizador. Então, toda vez que você quiser deixar um exercício um pouco mais seguro, um pouco mais estável para o seu paciente, faça em amplitudes menores.
Porque todos esses músculos do manguito, eles trabalham melhor em amplitudes menores. Em amplitudes maiores, eles já estão muito encurtados, eles têm pouca capacidade de gerar força, de gerar estabilidade, tá? E uma coisa importante que vai fazer diferença quando a gente falar de reabilitação. O supraespinal, apesar de ter um vetor de força pequeno para a rotação externa do ombro, ele é o principal abdutor do ombro na amplitude entre 30 e 60 graus. Ou seja, entre 30 e 60 graus de abdução do ombro é onde ele trabalha mais. Então, se você quiser fortalecer o supraespinal do seu paciente, por exemplo, o seu paciente tem uma tendinopatia do supraespinal, qual é a melhor amplitude para você trabalhar esse músculo? De 30 a 60 graus de elevação. E não a 90, 120, por exemplo. Tá? Assim como, se você quiser trabalhar, por exemplo, os rotadores externos com maior capacidade de gerar torque, como eles são rotadores externos do ombro, né, o infraespinal e o redondo menor, vocês precisam fazer isso com 0 graus de abdução, ou seja, com o braço próximo do corpo. Aqui, eles têm maior capacidade de gerar estabilidade da cabeça do húmero. Mas, se vocês quiserem potencializar a exigência deles, ou seja, o momento onde eles mais trabalham, se vocês quiserem ganhar força, por exemplo, nos rotadores externos, é melhor trabalhar no que a gente chama de plano da escápula do que trabalhar com 0 graus de abdução, ou seja, com o braço ao longo do corpo. O que seria trabalhar no plano da escápula, né? O que seria isso? O que seria plano da escápula? A escápula, como vocês podem ver aqui, ó, nessa foto aqui, ó, deixa eu voltar um slide. Olhando ela aqui de cima, ó. Vocês podem ver que a escápula, ela não fica reta, ela não tá aqui assim, ó. Então, se você estiver de frente, olhando alguém de frente, a escápula desse cara, ela não tá reta assim, ó, com a coluna dele. Ela não fica reta, ó, com a coluna. Ela não forma um ângulo de 90 graus com a coluna. Ela é inclinada, ó. O quanto que ela é inclinada? Se eu traçar uma linha aqui, ó, vocês vão perceber que a escápula, ela é inclinada, ó. Então, você não tem um ângulo reto dela aqui com a costela, um ângulo perpendicular fazendo isso daqui. Você tem uma angulação aqui, ó, dela. Opa, peraí que agora o negócio ficou feio aqui. Ó, você tem uma angulação aqui dela. Essa angulação aqui da escápula é uma angulação de 35 graus. Vocês viram que eu tô com dificuldade de escrever aqui, né? É difícil escrever aqui no celular. É meu celular que tá fazendo isso. 35 graus, certo? Então, ó, toda vez que eu falar para vocês que o paciente tem que trabalhar no plano da escápula, ou esse movimento acontece no plano da escápula, quer dizer que esse paciente, ele não tá fazendo o movimento ao longo do corpo dele. Ele não tá fazendo o movimento aqui, ó, nesse sentido, que é o que a gente chama de abdução, por exemplo, né? Elevar o ombro. Ele tá fazendo, abduzir o ombro, quer dizer, ele tá fazendo o que a gente chama de elevação, ó. Por isso que o movimento de abdução é diferente do movimento de elevação, tá? Eu vou até cortar para mim agora, que isso daqui é importante. Deixa eu parar de compartilhar e vou entrar com vocês aqui. Pareci. Ó, o movimento de abdução do ombro, ele acontece nesse sentido aqui, tá? Então, se vocês estiverem me olhando de lado, eu vou abduzindo o meu ombro, eu tô fazendo isso aqui, ó. Exatamente reto com o meu tronco. O movimento de elevação é diferente de abdução. Elevação do ombro, eu continuo levantando o meu braço, mas eu não faço isso mais nesse sentido aqui, ó. Eu faço isso um pouquinho para frente, eu faço isso aqui, ó. Por que isso é um pouquinho para frente? Toda vez que o seu paciente tá aqui, ó, ele tá trabalhando no que a gente chama de plano da escápula. Então, o plano da escápula, ele não é do lado do corpo. Ele é um pouquinho abduzido e para frente, seria aqui, ó. Porque eu entrei no sentido da minha escápula, lembra? A minha escápula, ela não tá aqui reta assim, ó, com as minhas vértebras. Ela tá um pouquinho inclinada e para frente. Então, o movimento de rotação externa aqui exige mais dos músculos do manguito do que aqui. Beleza? Então, ó,
uma coisa importante, toda vez durante a aula que eu falar, deixa eu compartilhar minha tela de novo. Toda vez durante a aula que eu falar que o movimento está acontecendo no plano da escápula, eu estou falando dessa inclinação aí de 35 graus da escápula, tá? Vamos voltar para lá. Então, ó, quando eu for trabalhar os rotadores externos do meu paciente, o paciente tem dor no ombro, eu quero ganhar força nos rotadores externos. Onde eu vou exigir mais desses músculos? Com a abdução de 35 graus e um pouquinho de flexão ali de 35 graus, que a gente chama de plano escapular. E uma forma de fazer com que esse movimento fique menos exigente para o meu paciente é trabalhar na amplitude ali de 0 graus de abdução, nessa amplitude aqui, beleza? No caso do subescapular, ele... Opa, passei sem querer. Ele é o único rotador externo do ombro, rotador interno do ombro, desculpa. Ele é o único rotador interno do ombro, tá? Mas ele também é importante para essa estabilidade porque ele puxa a cabeça do húmero contra a glenoide. E eu também tenho maior estabilidade próximo do corpo e maior capacidade de recrutar esse grupo muscular quando eu trabalho no que a gente chama de plano da escápula, no plano escapular, beleza? Então eu tenho que fazer rotação interna para trabalhá-lo e principalmente no plano da escápula eu tenho maior exigência, maior capacidade de gerar contração nesse grupo muscular, tá? O deltoide é um grupo muscular que por muito tempo foi considerado um vilão no ombro. Ah, não fortalece o deltoide porque ele puxa a cabeça do húmero para cima e isso vai aumentar impacto. Ou, ao invés de ter forças de compressão, como os músculos do manguito têm e aumentam a estabilidade, o deltoide tem forças de cisalhamento. Ao invés de puxar a cabeça do húmero contra a glenoide, ele puxa a cabeça do húmero para cima, tá vendo? Beleza. Se a gente for avaliar essa imagem, realmente ele parece ter uma capacidade maior de superiorizar a cabeça. E não é à toa que os músculos do manguito trabalham mais nessa amplitude aqui, ó. No momento em que, quando eu faço abdução, que é a principal função do deltoide, ele está puxando a cabeça do húmero para cima, para ela sair do contato com a glenoide, e esse contato aqui é muito importante para a gente conseguir completar a amplitude de movimento de abdução, é o momento onde os músculos do manguito estão mais trabalhando. Então, eles têm a capacidade de se contrapor a essa força de superiorização da cabeça do deltoide e puxar a cabeça do húmero mais para o centro da glenoide aqui, ó. Isso é muito, muito importante. Mas, por que o deltoide não é um vilão do ombro? Não é tão ruim assim? Se vocês continuarem acompanhando essa seta aqui, ó, o que vai acontecer com ela quando o húmero estiver nessa amplitude aqui, ó? Essa seta que estava puxando para cima, quando o húmero do paciente estiver numa amplitude, por exemplo, de 90 graus de abdução aqui, essa seta que estava apontando para cima, agora ela vai apontar para cá, ó. Nesse sentido, ó. Nossa, fiz tudo torto. Nesse sentido aqui, ó. Certo? Então, por que o deltoide é um cara muito importante? Na amplitude de 90 graus de abdução, ou seja, acima... Tirei sem querer. Acima de 90 graus de abdução, ele é um dos principais responsáveis pela estabilidade da cabeça do húmero. Já que esse vetor de força dele agora se torna um vetor compressivo, aumenta a área de contato, diminui a pressão, e nessa amplitude acima de 90 graus, o que começava a acontecer lá com os músculos do manguito? Eles começavam a perder capacidade de gerar torque, de gerar força. Então, os músculos do manguito tinham menor capacidade de gerar estabilidade nessa articulação, acima de 90 graus. Daí vem a importância do deltoide. É o principal estabilizador da cabeça do húmero na glenoide, acima de 90 graus, no momento em que os músculos do manguito já não trabalham tão bem. Ele assume o protagonismo, entendeu? E aí, se eu quiser trabalhar deltoide, diferente do supra, que também é abdutor, eu tenho que trabalhar em amplitudes maiores, ó. É onde eu recruto mais ele, de 60 a 90 graus de abdução. Vamos para a escápula.
O primeiro músculo que a gente vai conversar aqui na escápula é o trapézio superior, ó, esse músculo aqui. Que, na verdade, o certo é chamar ele de trapézio ascendente. Certo? Então, aqui tem a força do trapézio ascendente. Ele se insere na região distal da clavícula e aqui na linha nucal superior, próximo da nuca ali do paciente. Qual que é a principal função dele? Superiorização da clavícula, ou seja, ele puxa a clavícula e joga ela para cima. Automaticamente, qual é a função dele na escápula? Se ele eleva a clavícula, ele é um dos principais músculos para fazer elevação da escápula, junto com o elevador da escápula. O músculo elevador da escápula sai do ângulo superior da escápula aqui, não tem a setinha dele aí, e se insere aqui na nuca também. A seta dele seria mais ou menos isso aqui, ó. Daqui para cá. Nossa senhora, que seta horrível. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Sai do ângulo superior aqui da escápula e se insere aqui na nuca. Fechado? Então, o trapézio superior junto com o elevador da escápula fazem elevação da escápula, como o próprio nome já diz. O trapézio superior não trabalha no movimento de rotação para cima da escápula. Ele não é um músculo muito importante para esse movimento. Ele acaba ajudando na rotação para cima da escápula, porque ele faz elevação da clavícula. E eu falei para vocês que essa elevação era importante, principalmente no finalzinho do movimento ali, para que ele trabalhasse realizando a elevação dela, e isso acaba ajudando na rotação para cima da escápula. Mas os dois músculos principais pela rotação para cima da escápula são o trapézio descendente, que é esse aqui, ó, também chamado de trapézio inferior, que sai aqui do ângulo superior da escápula e se insere ali de T6 até T12. E o serrátil anterior, o músculo serrátil anterior, que sai aqui do ângulo inferior da escápula e se insere da primeira até a nona costelas. Esses aqui são os dois caras para a rotação para cima da escápula, tá? E no finalzinho da rotação para cima da escápula tem um outro cara aqui que ajuda a rotação a acontecer, que é o trapézio médio ou trapézio transverso, que na verdade é o nome correto dele. Tá bom? Qual que é a principal função dele? Diferente do trapézio superior que faz elevação da clavícula, o trapézio transverso faz retração da escápula. Então, se eu quiser fortalecer o trapézio transverso, eu preciso fazer retração da escápula do meu paciente. E para o movimento de rotação para cima da escápula, que eu falei para vocês que é muito importante para a elevação completa do braço, ó, toda vez que você levanta o braço, a sua escápula tem que rodar para cima junto. Ele é um músculo importante no finalzinho, ali de 90 a 120 graus de elevação, ele ajuda a rodar a escápula para cima. Mas como eu disse para vocês, os dois caras da rotação para cima da escápula, ou seja, os dois principais músculos que você tem que trabalhar, se o seu paciente tiver dificuldade para fazer elevação do braço e você perceber que essa dificuldade tem uma relação com uma insuficiência de rotação para cima da escápula, a escápula não está rodando para cima como ela deveria, os dois músculos que tem que vir na sua cabeça são serrátil anterior primeiro e depois o trapézio descendente, o trapézio inferior, que é esse aqui, ó. Certo? Qual é a função dele? Além de ser o segundo músculo mais importante para a rotação para cima da escápula, porque o primeiro é o serrátil, ele faz inclinação posterior da escápula. Então, aquele movimento de inclinação posterior que a gente discutiu antes, que é a escápula cravando lá na costela, ele ajuda com que aconteça. Então, como ele sai daqui da parte de cima da escápula e ele vem para baixo, se vocês olhassem isso acontecendo de lado, ele puxa a ponta de cima da escápula para trás. Se ele puxa a ponta de cima da escápula para trás, a parte de baixo da escápula, que é o ângulo inferior, vai para frente e encosta lá nas costelas.
Então, o trapézio inferior é responsável por, além de realizar a rotação para cima, durante o movimento de rotação para cima, manter a escápula bem estabilizada no gradil costal. E o serrátil anterior é o segundo músculo responsável pela rotação para cima da escápula. Mas ele é o músculo mais importante para que esse movimento aconteça. Porque ele tem um braço de alavanca, uma capacidade maior de puxar a escápula para cima do que o trapézio inferior. Porque a área de secção transversa dele, ou seja, toda a área dele, é maior do que a área do trapézio inferior. Então ele tem maior capacidade de gerar torque do que o trapézio inferior tem. E por que o serrátil anterior roda a escápula para cima? Porque ele sai aqui, ó, da primeira até a nona costelas. Quando ele contrai, como ele se insere aqui na parte de baixo da escápula, no ângulo inferior, ele puxa a ponta de baixo da escápula para cima. Então, quando ele puxa a ponta de baixo da escápula para cima, ela automaticamente está rodando para cima. Olha a setinha dele aqui embaixo, ó. Como ele chega aqui, quando ele vai contraindo lá para frente, ele puxa ela para rodar para cima. E além disso, como ele sai daqui da frente e se insere aqui embaixo no ângulo inferior dela, quando ele contrai, além dele rodar ela para cima, ele puxa o ângulo inferior contra as costelas. Ele puxa a escápula lá nas costelas. Ele joga a escápula lá para frente. Então ele mantém a escápula o tempo todo cravada no gradil costal. Cravada nas costelas durante o movimento em que ele está trabalhando. Beleza? Por que é tão importante a escápula rodar para cima? Porque se a escápula ficasse na posição anatômica dela aqui, ó, a glenoide, que vocês estão vendo aqui onde está o meu laser, ela não iria acompanhar o movimento da cabeça do húmero. Se a glenoide não acompanha o movimento da cabeça do húmero, você não tem um apoio eficiente para a cabeça para que você consiga manter o seu braço nessa posição. Ou seja, se a escápula não rodasse para cima, nós não seríamos capazes de realizar exercícios acima da linha do ombro, não seríamos capazes de colocar uma roupa no varal alto, não seríamos capazes de colocar uma caixa num armário alto, num guarda-roupa, pegar algo num guarda-roupa alto. Todas as nossas funções do ombro seriam limitadas. E, do mesmo jeito que a rotação para cima da escápula é primordial para que o movimento completo de elevação aconteça, a rotação no eixo da clavícula, né? Os movimentos lá na articulação externo-clavicular, que ficam aqui na frente, eles são tão primordiais para que a escápula rode para cima, quanto a ação desses músculos que fazem com que ela rode. Então, como uma dica clínica aí de novo, se o seu paciente tem diminuição de elevação do ombro, você tem que avaliar a influência da clavícula, assim como a influência desses músculos, se eles estão trabalhando bem ou não durante o movimento, assim como avaliar a capacidade muscular dos músculos que levantam o braço, né, que elevam o braço. A gente já falou sobre eles, principalmente supraespinal e deltoide. E além disso, além dos músculos que elevam o ombro, se esse indivíduo tem uma boa estabilidade durante esse movimento. E daí eu preciso de uma boa ação aí de supraespinal, infraespinal, redondo menor, subescapular, os músculos do manguito rodador, estabilizando o ombro nessa posição, ao mesmo tempo que os músculos que elevam o ombro estão fazendo essa função. Beleza? Estão vivo? Reage, hein? Seguinte, pessoal. Força couplé, tá? Força em casal. É uma força da física que explica por que o trapézio inferior, certo? Desculpa, eu li superior aqui, falei errado. Que o trapézio inferior e o serrátil realizam um movimento de rotação para cima da escápula. Se vocês avaliarem um paciente realizando a elevação, esse movimento que a gente estava conversando agora, ó, vai ser isso aqui, ó. Vai devagar. Vai. Então, durante todo o tempo, você tem a escápula
acompanhando o movimento do ombro, certo? Vai devagar. Por que isso é importante? Se a escápula precisa rodar, e eu disse para vocês que o serrátil anterior e o trapézio inferior são os dois principais para que esse movimento aconteça, como que isso acontece? Essa força couplé, né, essa força da física explica o porquê que isso acontece. É a mesma coisa do porquê que o volante de um carro vira na hora que o indivíduo precisa fazer uma curva, tá? A força couplé, ela é definida como o seguinte: toda vez que você tiver duas forças opostas, ó, trapézio inferior puxa a escápula, a ponta de cima da escápula para baixo, serrátil anterior puxa a ponta de cima dela para cima. Toda vez que você tiver forças opostas, ou seja, uma puxa para baixo e a outra puxa para cima, né? Forças que têm sentidos diferentes, que atuam em paralelo, ó, ou seja, uma está aqui e a outra está trabalhando aqui para cima. Elas vão realizar uma rotação. Então imagina que você está com a sua mão no volante de um carro. A sua mão esquerda é o trapézio inferior. A sua mão direita é o serrátil anterior. A sua mão esquerda puxa o volante para baixo e a sua mão direita puxa o volante para cima. O que vai acontecer? O seu carro vai virar para a esquerda. É a mesma coisa que acontece aqui na escápula. Por que esses dois caras são os caras da rotação para cima? Porque um puxa para baixo e o outro puxa para cima, automaticamente essa escápula roda para cima. É o que está acontecendo aqui nesse vídeo, ó. Então, se eu tenho um paciente que tem a diminuição da elevação do ombro, eu preciso avaliar se a escápula dele está rodando para cima como ela deveria, assim como se os músculos que trabalham nesse movimento eles estão trabalhando como eles deveriam. E se eu estiver falando de rotação para baixo da escápula, eu não devo pensar nesses músculos, a não ser que eu esteja levantando alguma coisa na minha mão. E aí a rotação para baixo da escápula vai acontecer de uma forma automática. Não vai ter nenhum músculo que vai fazer essa rotação para baixo. Beleza? Queria que vocês raciocinassem aí agora. Imagina que vocês têm que levantar um copo aí na mão. Quando vocês fazem a elevação do braço, vocês precisam fazer isso através de músculos, de forma ativa. Então essa rotação para cima da escápula, ela acontece através da ação aí do trapézio inferior, do serrátil anterior. Beleza. Agora, e conforme você vai descendo esse copo, quem é que faz com que o seu braço desça ou a escápula rode para baixo? No caso é a gravidade, certo? Eu não preciso de músculos que façam isso. Eu preciso que alguns músculos controlem se o meu braço vai descer rápido ou se ele vai descer devagar. E aí, no caso, os músculos que vão controlar isso são os mesmos músculos que realizam a rotação para cima da escápula. São os músculos que controlam se ela desce ou não devagar. Diferente se eu tiver que fazer essa rotação para baixo contra uma resistência. Agora, como eu tenho que puxar alguma coisa, então, por exemplo, se eu for puxar uma alavanca, ou se eu trabalhar numa fábrica que eu tenho que ficar puxando ali uma alavanca, um peso, eu não tenho essa ação da gravidade como algo que está fazendo com que a escápula rode para baixo, porque eu preciso vencer uma resistência aqui, ó. Então, agora sim, eu preciso de músculos que realizem essa adução do ombro associado à rotação para baixo da escápula. E aí, os principais músculos na escápula para fazerem essa rotação para baixo são romboides, que estão aqui, ó. Latíssimo do dorso, que se insere na região inferior da escápula. E elevador da escápula. São os três principais. Quando eu tiver que puxar alguma coisa. Então, quando, por exemplo, o meu paciente faz uma barra lá na academia,
Quando ele faz uma remada alta, que ele puxa alguma coisa para trazer o braço para cá, quem está trabalhando são latíssimo do dorso, que é o músculo da asa lá dos nadadores, romboides e elevador da escápula. Eles são os principais responsáveis por realizar esse movimento de rotação para baixo da escápula, durante esses movimentos de puxada. E no ombro, eu tenho a ação ali de redondo maior, infraespinal e peitoral, puxando para essa adução do ombro. Então são dois movimentos diferentes, né? A rotação para baixo contra uma resistência e a rotação para baixo com alguma resistência na sua mão que a gravidade esteja já puxando para baixo. Aí você não vai ter ação desses músculos, você vai ter ação do trapézio inferior de novo e do serrátil anterior, controlando se a sua escápula desce rápido ou não. Ficou claro isso ou muito difícil de vocês entenderem isso aqui? Tá de boa? Ficou claro. Então, beleza. Então, ó, se o meu paciente tem dor, por exemplo, para puxar alguma coisa, e ele tem dor entre as escápulas, eu tenho que pensar em romboides, latíssimo do dorso, elevador da escápula. Agora, se ele tem incômodo para elevar alguma coisa, eu vou ter que pensar nesse mecanismo aqui da força couplé. Porque agora a resistência está lá na mão e ele tem que vencer a resistência para elevar e depois controlar a descida do braço. Diferente se ele tiver que puxar alguma coisa. Muito bom, galera. Força que está acabando, eu já dou um intervalinho para vocês aí darem uma descansada, tá? No caso, então, o manguito rotador do ombro é o principal grupo muscular responsável pela estabilidade do ombro, principalmente quando associado à função do deltoide e à cabeça longa do bíceps. E o supraespinal, dos 4 músculos do manguito, é um dos principais responsáveis por evitar a superiorização da cabeça. Assim como os rotadores externos do ombro também trabalham junto com o supra para evitar essa superiorização e são responsáveis por evitar a anteriorização da cabeça, do húmero. Em que lesão vocês acham que é importante aqui, ó, essa função dos rotadores externos de evitar a anteriorização da cabeça? Tenta pensar aí. Que lesão que seria bom que a cabeça do meu húmero não fosse muito para frente? Professor? Pode falar. Bancardismo, alguma lesão assim do lábio glenoidal? Alguma lesão do labro, mas que principalmente tem a relação com um trauma, né? Por exemplo, uma luxação do ombro. Então, um paciente que tenha, por exemplo, luxado o ombro e ele tem queixa de instabilidade no ombro, eu preciso pensar em músculos que vão gerar estabilidade, certo? Como a maioria dos pacientes que tem queixa de instabilidade do ombro, eles sentem quando ele está com o ombro em 90 graus de abdução associado a um extremo de rotação externa, nessa amplitude a cabeça do húmero está fazendo uma translação para a anterior, ela está sendo jogada para frente. Então os rotadores externos, junto com o subescapular, são grupos musculares muito importantes para evitarem essa translação anterior da cabeça, para gerarem essa estabilidade aí na região anterior da cabeça do húmero dos nossos pacientes. Muito bom, muito bom. Muito bom. E além disso, os músculos do manguito se contrapõem à força do deltoide nessas amplitudes menores. E em amplitudes maiores, o deltoide vai ajudar ali a capacidade que eles têm de gerar estabilidade na cabeça do húmero. Então, além desse vetor aqui, ó, de compressão do deltoide na cabeça do húmero, ele também gera estabilidade na cabeça através de um efeito que é chamado de efeito massa. Bulk effect, efeito massa. O próprio peso do deltoide agindo sobre a cabeça do húmero faz com que ela se mantenha centralizada na glenoide. Então, além do vetor de compressão, o próprio peso dele mantém a cabeça do húmero inferiorizada nessa amplitude. Então, ele é um músculo importante para manter a estabilidade da cabeça. Associado a ele,
cabeça longa do bíceps. Cabeça longa do bíceps, ela passa aqui, ó, no sulco intertubercular. Ela cruza na frente do ombro entre os tubérculos. Por isso que ela é muito responsável por gerar uma boa estabilidade na região anterior. Então, indivíduos que tenham, por exemplo, queixas de instabilidade de ombro, a cabeça do ombro a cabeça longa do bíceps é um grupo muscular importante para gerar essa estabilidade. Porque ele tem um vetor para aumentar a área de contato da cabeça com a glenoide, puxar ela contra a glenoide, principalmente no momento em que ela está sendo ali jogada para frente, quando a cabeça está sendo empurrada para frente. Ele consegue trabalhar bem para fazer isso. A gente vai falar sobre isso de novo na aula de instabilidade, tá? Fiquem tranquilos. E, como eu vou mostrar para vocês nas aulas de reabilitação, nós não podemos pensar na articulação do ombro simplesmente como uma polia ali, ó, que levanta um peso e que tem relação somente com os músculos que atuam no ombro. Esse artigo aí é muito legal e depois eu vou disponibilizar todos esses artigos, todos esses materiais que eu estou mostrando para vocês aí. A gente vê como que é a melhor forma para que eu disponibilize isso para vocês, através de um e-mail da classe. A gente discute sobre isso. Mas esse artigo é um artigo muito legal, que ele fez a analogia de todo o complexo do ombro com um guindaste, certo? Onde os nossos membros inferiores, a pelve, os músculos do tronco, eles são considerados a base do guindaste. Se eu já tiver alguma falha aqui, ó, eu já vou ter menor capacidade de suportar a carga aqui em cima. A coluna lombar, torácica e cervical, ela é considerada ali o corpo do guindaste, aquela parte maior do guindaste ali, onde você vai fazer o balanço, né, entre o peso que faz o contrabalanceio com o peso que você quer levantar. E mais importante do que isso, se você tiver alguma falha aqui, ó, na clavícula, na articulação externo-clavicular, ou na escápula que desliza sobre as costelas, ou seja, se eu tiver algum desarranjo aqui, ó, alguma diminuição de capacidade de suporte de carga na região proximal, isso vai afetar diretamente a minha capacidade de suportar carga na região distal. Então, vocês vão perceber que nas minhas aulas eu não vou falar somente da articulação do ombro ou do cotovelo ou do punho em si. Todo esse guindaste ou toda essa estrutura é responsável pela capacidade que o seu paciente tem de realizar determinada função. Então, a gente não vai tratar o ombro pensando somente na articulação glenomeral. A gente vai pensar na articulação acromioclavicular, na articulação externo-clavicular, na articulação escapulotorácica, na torácica, na cervical, na lombar, no quadril e no membro inferior como um todo. É por isso que essa aula é muito importante, para relembrar algumas coisas e vocês entenderem a importância de toda essa cadeia agindo aí ao mesmo tempo, gerando capacidade de suportar carga ao mesmo tempo. Certo? Com relação ao cotovelo, é o seguinte. Nós temos, formando o cotovelo, o húmero, certo? O rádio e a ulna, tá? Eu vou dar mais importância aqui de novo no cotovelo, na parte muscular, para tentar fazer correlação com as lesões mais comuns do dia a dia na clínica que vocês vão encontrar. Fratura e as tendinopatias, né? A epicondilite, né? As epicondilites mediais e laterais, ou cotovelo de tenista, cotovelo de golfista. Eu vou dar mais importância para essas lesões, porque a gente também não tem muito tempo para ficar discutindo outras lesões. Eu vou falar do que é mais comum aí no dia a dia da clínica de vocês. E se alguém tiver alguma dúvida específica, pode me perguntar, tá? De alguma lesão específica. Então, ó, uma coisa bem simples que vocês não podem deixar de levar em consideração e de lembrar quando vocês forem avaliar o cotovelo de um paciente.
Na região lateral do cotovelo, vocês vão ter ali, certo? Os músculos extensores de punho e dedos. Não é à toa que a epicondilite lateral também é chamado de cotovelo de tenista, porque ali no backhand, né, durante o tênis, você faz muita extensão de punho e você pode aumentar a sobrecarga nessa região lateral e ter uma tendinopatia ali. E além disso, além da região lateral, você ter a inserção de todos os extensores do punho e dos dedos, você também tem a inserção dos músculos supinadores do cotovelo, do punho, né, no caso. Já na região medial do cotovelo, vocês vão ter a inserção dos músculos que fazem flexão do punho e dos dedos, flexão da mão e dos dedos, e de onde saem os músculos pronadores do punho, certo? Por que isso é importante? Então, no caso de um paciente que tem, por exemplo, a epicondilite medial do cotovelo, eu preciso trabalhar flexores de punho e dedos, assim como os pronadores. Um paciente que tem epicondilite lateral do cotovelo, eu vou ter que trabalhar extensores de punho e dedos, assim como os supinadores. Um outro exemplo clínico que é importante vocês levarem em consideração. Um paciente que teve, por exemplo, uma lesão ligamentar da região lateral do cotovelo. Ele rompeu o ligamento colateral radial, certo? Ou o ligamento anular, que é um ligamento que estabiliza a cabeça do rádio na una, já que a cabeça do rádio ela rola sobre a una, lembra disso? Para que aconteça a pronospinação. O paciente que teve uma lesão ligamentar na região lateral do cotovelo, eu falei para vocês, lembra? Se eu quero estabilizar uma articulação, eu preciso trabalhar músculos que cruzam aquela região. No caso de uma instabilidade lateral de cotovelo, uma lesão ligamentar, uma fratura na região lateral do cotovelo, quais são os grupos musculares primordiais para esse paciente? Na região lateral, extensores de punho e dedos, assim como supinadores. Certo? Beleza? Os músculos que fazem supinação. Bíceps braquial é um músculo muito importante, por exemplo, porque ele cruza aqui o cotovelo e se insere na tuberosidade do rádio aqui, ó, e ajuda na supinação também. Agora, se o meu paciente teve uma lesão ligamentar na região medial do cotovelo, eu tenho que pensar mais nos flexores de punho e dedos, assim como nos músculos pronadores que saem dessa região. Eles vão ajudar na estabilidade do cotovelo. Além disso, o tríceps é um músculo importante, né? Porque ele vem daqui de trás, no húmero, né? Sai lá da escápula ou do húmero, algumas partes dele, e se insere aqui atrás, ó, no olecrano, né? Então, como ele cruza a articulação da una com o húmero, ele é um músculo estabilizador do cotovelo também. Assim como o ancônio, que é esse músculo que vocês estão vendo aqui, que é um extensor do cotovelo junto com o tríceps. Então, onde que eu quero chegar com isso? Percebam a importância de entender ali a anatomia e biomecânica, né? E a gente vai falar um pouco também sobre a influência neural em dores, né? Do membro superior, dor no ombro, cotovelo, etc. Então, é importante entender ali, ó, por onde passam os nervos no membro superior. O nervo mediano, ele passa aqui, ó, mais na região medial do antebraço e inerva ali o segundo, terceiro e quarto dedos, certo? O nervo ulnar, ele passa na região medial do cotovelo, vem por toda a região medial aqui, ó, e inerva aqui o quinto e quarto dedos. E o nervo radial, ó, passa na região lateral, aqui, na região lateral do cotovelo e vem até aqui, ó, inervando o polegar e uma parte do primeiro dedo. Então, o paciente tem uma dor irradiada na mão, que é aqui, ó, na região, no quinto dedo. Eu tenho que suspeitar e avaliar a possibilidade de uma lesão ali do nervo ulnar.
ele tem uma dor lá no polegar. Eu tenho que suspeitar e investigar a possibilidade ali de uma restrição do nervo radial. Então, a anatomia ela é primordial para que a gente consiga criar um raciocínio clínico dentro das lesões. Não é simplesmente entender de anatomia, mas sim correlacionar com o que a gente vai encontrar no dia a dia, beleza? Além disso, nós temos estruturas que são chamadas de retináculo. Nós temos aqui, ó, o retináculo dos extensores, que é uma bainha aqui, ó, quase como se fosse uma cápsula, como se fosse um ligamento, mas ele é bem mais fino, que é responsável por manter todos esses músculos aqui, ó, principalmente os extensores de punho e dedos, próximos um dos outros e aumentar o braço de alavanca deles. Na região medial aqui do punho, a gente tem uma outra bainha, né, que é o retináculo dos flexores, que mantém os flexores de punho e dedos aqui todos juntos. E como o nervo mediano passa aqui no meio junto com eles, aqui ele está seccionado, mas ele vem até aqui, ó, junto com o tendão dos flexores de punho e dedos. Pacientes que têm a síndrome do túnel do carpo, eles têm ali um processo inflamatório aqui, normalmente abaixo desse retináculo. E esse processo inflamatório pode comprimir o nervo mediano. Tanto é que não é incomum que esses pacientes tenham sintomas neurológicos aí na mão, relacionados à compressão do nervo mediano. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí ao longo do dia de amanhã, tá? Sobre reabilitação do punho aí dos dedos. Fechado? Com relação à mão, é importante a gente lembrar lá que existem os ossos do carpo, né? E que eles são responsáveis pelos movimentos do punho para extensão, flexão, desvio radial, desvio ulnar. E que se eu tiver, por exemplo, uma fratura de punho, eu vou conseguir restaurar a amplitude de movimento nessa articulação se eu atuar sobre esses ossos, em técnicas de mobilidade, por exemplo. A gente vai discutir sobre isso amanhã. E as falanges, né? Todas as falanges ali compõem o que a gente chama de mão, né? Os dedos, no caso das falanges. Além disso, existem alguns tecidos moles aqui entre essas estruturas, que quando a gente falar sobre as lesões específicas de punho, a gente aborda eles, que é um pouco mais fácil. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, clica no sinal de curtir aqui embaixo, ativa o sininho para você receber as notificações e compartilha com quem você acha que também vai gostar dessas informações. Até a próxima!